Olá! Você já viu uma preguiça nadando? Você ficará surpreso, mas na água esse bicho se torna o verdadeiro Michael Phelps. Aliás, em algum lugar nas redondezas também nada um peixe-robô e um ornitorrinco caça com a ajuda do seu sexto sentido. Você também não sabe nada sobre eles? Fique tranquilo e se prepare, pois hoje separamos para você muitos fatos inesperados que você vai contar para os seus amigos depois. Vamos lá! Você acha que esse pássaro está apenas brincando com um inseto morto? Nada disso, ele está pescando como se fosse um humano. De alguma forma, algumas garças aprenderam a usar besouros como isca para conseguir uma comida ainda mais apetitosa. Elas sabem que os peixes com certeza reagirão às iscas. Daqui a pouco eles vão conseguir até varas. Hoje em dia, qualquer uma das bilhões de músicas pode ser tocada em um carro com o toque de um botão. Mas há mais de meio século, às vezes era necessário virar o disco e assim por diante. Os teus olhos não te enganam. Estamos em um carro ouvindo música de uma vitrola. Esse sistema, chamado Highway Hi-Fi, foi instalado nos carros da Chrysler de 1956 a 1959. Isso é que é old school de verdade. Se você estiver assistindo a um filme sobre samurais e vir escudos em suas mãos durante uma batalha, saiba que o criador dessa produção não estudou o assunto com muita atenção. Os samurais não usavam escudos. O motivo é claro. Não é porque eles eram guerreiros invencíveis que não precisam de proteção. Pelo contrário, eles tinham proteção e muita. Basta dar uma olhada em como era uma típica roupa de combate de samurai. Essa armadura, na verdade, tornava o escudo um detalhe desnecessário, mas havia outro motivo. O samurai lutava principalmente a cavalo, usando armas que precisavam de duas mãos, como um enorme arco ou uma lança. Segurar um escudo também seria algo extremamente inconveniente. Em propagandas dos mais variados produtos, às vezes se usa a frase leve como uma nuvem. Bem, vamos dar uma olhada o quão longe isso está da realidade. A densidade de uma nuvem cumulus é de cerca de 0,5 gramas por metro cúbico. O volume médio de uma nuvem é de 1 bilhão de metros cúbicos. Com alguns cálculos simples, descobrimos que ela pesa cerca de 500 mil quilos, ou seja, cerca de 500 elefantes africanos. Elas pairam sobre a nossa cabeça simplesmente porque o ar debaixo delas é ainda mais pesado. E aí, como a gente vai deixar de pensar nisso ao olhar para o céu? As cenas a seguir não são as mais agradáveis, mas aguente firme, afinal você quer saber tudo sobre o seu corpo, né? Estamos procurando um pontinho minúsculo na pálpebra e aqui está ele. Você pode procurá-lo em você agora mesmo, mas enquanto isso vamos esclarecendo o que é essa próxima estranheza da natureza, tá bom? No total existem 4 dessas aberturas chamadas canais lacrimais, uma em cada pálpebra inferior e superior. Quando você corta uma cebola ou assiste a um melodrama, as lágrimas simplesmente escorrem deles. Mas também existem lágrimas basais que previnem a secura e a irritação, as quais são produzidas pelo olho constantemente. Elas não podem simplesmente escorrer pelo seu rosto o tempo todo, né? Por isso, esses pontinhos são necessários para coletá-las. O excesso de umidade entra através deles nesse canal especial e é drenado para a nasofaringe. Existem diversos besouros cujos nomes se devem à sua semelhança com outros animais. Você deve conhecer o besouro rinoceronte, o besouro cervo e talvez até o besouro elefante. Mas você já ouviu falar do besouro girafa? Esse bichinho se esconde exclusivamente nas florestas de Madagascar, por isso nunca o vimos. Com um corpo de 2,5 cm de comprimento, cerca de 18 mm são do seu pronoto alongado. Os machos desenvolvem esse pescoço simplesmente para lutar pelas fêmeas. É possível andar de barco em terra? Sim, e no festival Henley on Todd Regatta, eles fazem exatamente isso. Uma vez por ano, no fundo do seco rio Todd, na Austrália, rola uma corrida completamente insana. Os participantes correm dentro de cascos de barcos improvisados como se fossem os Flintstones. Bem, no último dia, uma batalha é travada em modelos maiores, com canhões de água e bombas d'água. Bom, agora você já sabe como se divertir na Austrália no verão. Os cachorros robôs da Boston Dynamics já são algo banal. Que tal um peixe robô?
Pois é, cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts criaram até isso. O peixe de silicone com a cabeça impressa em 3D nada tão bem quanto um peixe real. Durante um mergulho de teste, SoFi investigou o mundo subaquático a uma profundidade de mais de 15 metros durante 40 minutos. Em seu interior, ele tem um motor pequeno e basicamente a mesma bateria que você tem no seu smartphone. Esse peixe ajudará a explorar as profundezas sem equipamentos volumosos. Por isso, ele também foi equipado com um sistema de comunicação acústica especial e, claro, com uma câmera de lente olho de peixe. Ei, amiguinha, pra que essa pressa? Sério, ela está indo a toda velocidade. Geralmente as preguiças são ainda mais lentas em terra. Mas por que especificamos que em terra? Porque esses bichos são excelentes nadadores. Veja você mesmo. Assim que a preguiça atinge a água, ela se transforma num submarino de alta velocidade. Aqui esse animal é capaz de atingir velocidades de até 13 metros por minuto, ao contrário dos habituais 3 ou 4 em terra. Mas uma preguiça nadando ainda é uma preguiça, então se houver uma oportunidade de não desperdiçar energia, ela aproveitará. Superman! Uma BMW Concept i4. Não é nada mal, né? Mas é claro, afinal, o som para ela foi composto por Hans Zimmer. Sim, o mesmo gênio que criou as trilhas sonoras de Interstellar, A Origem, O Cavaleiro das Trevas e mais um monte de filmes que amamos. Mas o que o carro tem a ver com isso? O que acontece é que o i4 é um carro elétrico, o que significa que ele é praticamente silencioso. O problema é que muitos motoristas sentem falta de emoção ao dirigir, por isso a BMW convidou o compositor para dar vida a seu carro. Prepare-se, a sua visão do mundo entrará em colapso e você não poderá mais ver a vida com os mesmos olhos. É quase impossível encontrar macacos na natureza fazendo esse lanchinho, afinal, as bananas raramente são parte de sua dieta. A banana comestível é uma planta cultivada e se o animal não topar acidentalmente com uma plantação ou com alguém que lhe ofereça a fruta, talvez ele nunca saiba de sua existência. Mas nos zoológicos, os macacos devoram essa fruta com prazer. Aparentemente, foi assim que surgiu essa crença. A verdade é a seguinte, a capacidade desse cara de mudar de cor, pelo que parece, está longe de ser sua principal característica surpreendente. A parte mais incomum do corpo de um camaleão pode ser tranquilamente considerada a sua língua. Dá só uma olhada no tamanho. Seu comprimento é de cerca de 2,5 vezes o comprimento do próprio camaleão. É como se nossa língua se projetasse de nossa boca por uns 3 ou 4 metros. Mas isso não é tudo. Com sua arma, o lagarto é capaz de disparar a uma velocidade insana. A aceleração até 100 km por hora leva 1/100º de segundo. Nem mesmo um hipercarro chega perto. O segredo é que a ativação dos músculos da língua ocorre antes do ataque, ou seja, esse órgão fica especialmente carregado de energia. A natureza criou essa criatura tão estranha, mas parece que os cientistas já estudaram de cima a baixo. Será que o ornitorrinco tem mais surpresas? E como? O misterioso mamífero caça com seu sexto sentido, ou eletrorecepção, como é oficialmente chamado. Quando o ornitorrinco mergulha em busca de uma presa, ele fecha os olhos, as narinas e os ouvidos e confia apenas no bico. Tá vendo como ele leva o bico de um lado para o outro como um detector de metais? O bico do animal possui mecanorreceptores que detectam mudanças de pressão e movimento, além de 2 tipos de eletroreceptores que rastreiam os sinais elétricos produzidos pelas contrações musculares da vítima. Tem certeza que esse bicho é do nosso planeta? Como esse amiguinho se diverte? Seu cachorro também reage assim a brinquedos que apitam? Então, fica sabendo, ele só quer matá-los. Fala sério, o apito ativa os instintos de caça do cão, afinal, ele é muito semelhante ao som de uma pequena presa. É por isso que o cachorro começa a mexer as orelhas, cheirar o brinquedo, agarrá-lo com os dentes e balançar a cabeça, embora existam exceções.
Você já se perguntou que tipo de cara divertido criou o design do estofamento de assentos de ônibus? Será que ele recebeu instruções para fazer a estampa mais feia? Bem, quase isso. Estudos mostram que são precisamente essas estampas que distraem nossa visão ao máximo da sujeira, poeira e manchas nos assentos. Se elas fossem monocromáticas, você nunca se sentaria neles. Você deve conhecer as cabras da montanha. Esses bichos escalam penhascos praticamente perpendiculares e parece que nenhum predador é capaz de alcançá-los aqui. No entanto, alguns ainda encontraram uma maneira de caçar uma presa muito maior do que eles, como esse monstro aqui. Depois de rastrear a vítima, a águia real simplesmente a agarra pela pata e a atira para uma morte inevitável. Infelizmente, a natureza às vezes é cruel. Esse é um dos produtos mais recentes lançados pela Motorola. É difícil acreditar que Martin Cooper, engenheiro da companhia, fez a primeira ligação de um telefone celular há 48 anos. No entanto, aqui está algo que irá surpreendê-lo ainda mais. Essas cenas de Star Trek, nas quais a equipe da Enterprise usa comunicadores que são extremamente semelhantes aos telefones do futuro. Isso 7 anos antes daquele primeiro telefonema histórico. O próprio Cooper, na verdade, admitiu que se inspirou na série. Ou seja, a ficção científica realmente pode ser profética. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro.